O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-9025. A Agrozen é uma empresa lagoense que atua no recebimento, limpeza e armazenagem de grãos, proporcionando ao produtor manter sempre seu produto disponível para a obtenção do melhor preço de venda. 24 celas de concreto, possibilitando uma grande capacidade de segregação de produtos, especialmente trigo e cevada. Além da estrutura de armazenagem em concreto, também dispõe de uma bateria de silos metálicos com alta capacidade de armazenagem. Dispomos de 3 moegas, proporcionando um rápido fluxo de recebimento. Toda a estrutura é destinada a melhor atender o produtor rural, proporcionando a comodidade de manter em estoque seu produto até o melhor momento para comercialização. Autotec, centro automotivo com os melhores serviços, mecânicos treinados, os mais modernos equipamentos para diagnóstico eletrônico de veículos nacionais importados, além de balanceamento, geometria 3D, restauração de rodas, óleos e filtros para todas as marcas e modelos. Venha conferir na Autotec. Telefone 3358-4097. Olá, boa noite. A partir de agora você fica com as notícias do Boa Noite Cidade, as manchetes de hoje. Cindy Lojas dará início à construção de monumento. Feira do Livro vai ser realizada este ano, garante a secretária da Educação Aline Fasoli. Prefeito de Caseiros sobre a viagem a Brasília. No geral, valeu a pena. Demandas estão sendo pedidas em prol da agricultura. Boletim esportivo com Bruno Castilhos. Sindicato dos Trabalhadores Rurais promovem Semana D. Município lança campanha Compra Fácil. As atualizações da Covid-19. Também as informações da segurança pública com o Daniel Carvalho. Essas são as notícias que você acompanha a partir de agora. O Boa Noite Cidade desta quarta-feira está no ar. Cindy Lojas Regional de Lagoa Vermelha construirá um monumento referente à história do município de Lagoa Vermelha. Está localizado no principal acesso da cidade, na Avenida Afonso Pena. A obra era para ter sido realizada no ano passado, porém, em função da pandemia, teve que ser protelada. Segundo o presidente da entidade, Reinaldo Girardi, está para começar a tal obra. Hoje nós estamos no dia 14, né, Ademar? Sim. E amanhã... não sei se daremos início, mas está ao menos marcada para o início da construção do nosso pórtico em Lagoa Vermelha, do nosso pórtico, não, junto ao pórtico, monumento, que nós falamos no ano passado. Começa amanhã. Começa, tá combinado para começar amanhã, não sei se vamos realmente dar início amanhã, mas o artista está... Mas começa essa semana. Exatamente, o artista está terminando uns serviços aí, então nós daremos início ao monumento, um monumento grandioso na entrada de Lagoa Vermelha. Vamos recapitular, é um monumento... que contempla a história de Lagoa Vermelha, a real história do churrasco, como que surgiu a tradição pelo churrasco. Então é algo bem grandioso, não é algo que você não consiga enxergar, não. Ele chega a ter em torno de 4 metros de altura, numa área de 36 metros quadrados, contando a história de Lagoa Vermelha, dos tropeiros, de como que começou a tradição pelo churrasco através de um índio que passou a ensinar
porque os nossos tropeiros só transportavam a carne por charque, né? E aí começou a ter uma utilização diferente também da carne, e aqui Lagoa Vermelha se consagrou através dessa forma, e nós vamos contar essa história através de um monumento que eu tenho certeza que quem passar por Lagoa Vermelha será um local onde irão chegar, tirar sua foto e espalhar por todo o Brasil. Que maravilha, que boa notícia. Essa é uma iniciativa do Cindy Lojas, né? Com o artista que já tinha um pré-projeto, onde nós amadurecemos a ideia e será bancada 100% pelo Cindy Lojas. Teremos o apoio da prefeitura em algumas partes de maquinário, de trazer alguns produtos através dos caminhões para construção de pedra e assim por diante, mas é um projeto 100% bancado pelo Cindy Lojas. Qual é o tamanho do... Ele tem 36 metros de construção com altura de 4 metros. Que beleza. Lá na entrada da cidade. Na entrada da cidade. Que agora está recebendo melhorias e vai receber mais melhorias. Com certeza, já está sendo feita, né, a construção aí, a reconstrução das praças ali da Betonarte, pela Betonarte, até parabenizar, porque eu conheço o proprietário da Betonarte, foi aluno meu na Serra ali, e eles têm uma grande tradição em construções belíssimas, porque o alemão tem muito essa da jardinagem, e o Jair é um cara que traz muito isso no sangue e desenvolve muito bem. Tenho certeza que será um belo trabalho. Gostei também do projeto de quiosques aí que está tramitando aí, eu acho isso maravilhoso, começa a tornar a cidade diferente, cidade bonita, com atrativos, e é uma bela iniciativa, ótima iniciativa, parabéns. Isso começa até, quando eu olhei aquele quiosque, digo, opa, estamos na praia. Não, mas nós temos uma bela cidade, uma bela avenida, que ela precisa que as pessoas estejam nela, mas que elas tenham do que desfrutar quando saem para o seu lazer. Informação importante transmitida pela secretária municipal da Educação, Cultura e Desporto, Aline Teles Fazoli. A Feira do Livro, prevista para este ano, vai ser realizada apesar da pandemia. Será no final de outubro. A questão a ser definida é o formato, e tudo vai depender de como vai se apresentar a pandemia no período previsto. O evento poderá ser na Praça Frei Mateus Douzan, como dos anos anteriores, ou então em formato virtual. Esse ano é um ano de Feira do Livro, né? Então, eu sempre falei que nós vamos fazer a Feira do Livro, seja ela na Praça Frei Mateus ou seja ela de forma virtual. Estes trabalhos... Informação importante. Exato, nós vamos, sim, nós não podemos deixar... De qualquer forma, vai sair a Feira do Livro. Vai sair. Tá. Seja ela nos moldes diferentes, se tiver que ser virtual, mas nós vamos sim dar a oportunidade daqueles que esperam por esse momento e por esse evento tão grandioso que a Secretaria promove. Prefeito de Caseiros, Léo Tessaro, esteve em Brasília na semana passada. O principal objetivo era canalizar emendas parlamentares para o município. Reconheceu ser um período difícil em razão da pandemia. Admitiu que a viagem não foi aquilo que se esperava, mas que conseguiu encaminhar alguns pleitos. Voltamos a Brasília, então. Então, Brasília, a gente conseguiu os contatos ali, que a gente já tinha, né? Uma agenda ali feita. O senhor feita, foi com que tempo. objetivo a Brasília, prefeito? Na verdade, a gente foi mais porque está encerrando a questão das emendas, né? As emendas parlamentares. As emendas. Então, a gente conseguiu Esse é o momento de... praticamente já foi o momento. Já passou. Já passou aí. Mas sempre existe um jeito ainda para... Sempre tem um jeitinho. Para jogar para cá e para lá, tirar do município e jogar para outros. Assim, ó, você vai ver, muita gente até diz que não precisa ir até Brasília. Mas eu discordo, que na verdade Caseiros, a grande diferença que fez na gestão passada... é o olho no olho. Isso, o compromisso entre o prefeito e o deputado, entre o prefeito e os ministros. Né? Só que hoje o que a gente vê? O deputado está muito preocupado na reeleição. Então, Caseiros, se depender dos votos de Caseiros, é difícil ele ser reeleito. Até ajuda, mas não ajuda muito. Então, é isso o grande debate, a grande conversa que a gente foi até eles. Porque se pensar só no voto, os municípios pequenos, que nem Mas Caseiros, para menos... O senhor diz que o eleitorado é pequeno, mas ajuda e ajuda bastante. Olha quanto faltou aí para um filho de Lagoa Vermelha, Ronaldo Santini. Pouco mais de 1.000 votos. Bem lembrado, bem lembrado. A mesma coisa nós, na eleição passada, dizia que o voto não faz diferença, mas fez, né? Então, também pensando nisso, ajuda, e ajuda muito.
Então essa foi a grande conversa que a gente fez lá com o pessoal que estão com o poder, né, que pode repassar mais dinheiro para o município A ou B. Mas eu acredito que valeu a pena, né? Nós temos uns projetos importantes acontecendo em Caseiros, né? Há um bom tempo eu tô atrás de um recurso um pouco alto para Caseiros, para nós conseguir um asfalto e uma pavimentação no perímetro urbano, melhor dizendo, no perímetro rural, né? Via da Agricultura aí, Ministério da Agricultura. E a gente conseguiu falar com um cara responsável lá que tudo indica que pode dar certo. Então é um projeto, portanto, para Caseiros aí de em torno de 5 milhões, que vem aí para fazer uma melhoria na área rural. Porque a gente sempre costuma dizer que a agricultura tem que se manter forte, que os agricultores têm que se manter produzindo na propriedade deles. Mas para isso também nós temos que dar condição. Então um dos objetivos grandes foi esse aí, chegar até lá olho no olho, que nem tu falou, Ademar, para nós ter essa conversa e esse compromisso um com o outro para nós fazer os projetos acontecer. Não veio de mãos abanando. É uma coisa muito... Não foi o ideal, não foi o que se esperava, mas alguma coisa sempre sai. Sempre sai. É assim, ó, é que hoje está muito indefinido ainda, Ademar. Pode ser que venha um recurso alto, né, contando com esses 5 milhões, como pode ser que venha menos de 1 milhão nesse próximo ano aí. Mas o que vir será bem-vindo e eu acredito que a gente está fazendo a nossa parte aí. E eu tenho muito fé aí que os deputados aí, que os ministros olhem para os municípios pequenos. Que na verdade qualquer 200, 300 mil no município pequeno faz a diferença. Faz a diferença. Enquanto um grande não faz muita diferença. E demandas estão sendo pedidas em prol da agricultura, é o que informa Dailton da Luz. Ademar, assim, ó, e César, a redução da taxa de juros do Pronaf, que é as demandas que a gente está pedindo, no caso, né, Ademar, para que seja atendido pelos nossos deputados, isso está indo para a Câmara dos Deputados e também para o Senado, um pedido que essa questão que foi feito esse corte de 30% na questão dos nossos recursos para a agricultura. Então, baseado no seguinte, os pedidos, a redução de taxa de juro de 2,5% para 2% e a de 4% para 3%. Essa correção também dos 165 mil, que hoje no Mais Alimentos, que ele aumente para 200 mil. Porque também, né, Ademar, já se vê, é notável que tudo, adubo subiu, tudo tem um aumento. Exato. Maquinário agrícola, enfim, tem tudo essa... corrigir também o teto do Pronaf Habitação Rural de 50 mil para 100, porque 50 mil hoje no material de construção é uma situação muito delicada, né, para o nosso agricultor, essa questão. A correção do limite também de renda e enquadramento dos agricultores familiares da DAP, que é de 415 mil, no caso, para 600 mil, que seria hoje, digamos, 30% da renda bruta, do leite também, que tenha esse rebate de 30%, porque hoje é a renda bruta. Então, se você tiver um rebate na questão do leite de 30%, vai ajudar um pouco. Porque imagine uma propriedade que produz aí, digamos, 1.000 litros de leite por dia, quando chegar no final do ano, ele já está fora a DAP já dele, não é válida mais. Então, que tenha esse rebate, no caso, né? Uma correção também no limite de comercialização do PNAE e do PAA, da DAP, no caso, que é de 20 mil hoje, né? Que eu acho muito pouco, que fosse para 40 mil. Mas ainda é pouco, né, Ademar? Para merenda escolar, para esses programas aí, no caso, né, que ficasse em torno aí de 40 mil. Esse é o pedido nosso. A publicação da resolução também de que altera a 4.632 de 2018, onde dispõe sobre o risco de crédito, que seria, no caso, de 158 mil, ele por beneficiário, no caso, né, nos financiamentos, que ele fosse para 250 mil. Esse é o pedido. Então, isso, Ademar, todas essas reivindicações que nós temos aqui também, a redução também do imposto do combustível, esse é um pedido do combustível, não, do óleo diesel, para o nosso agricultor, que ele tivesse uma redução para aquele agricultor que, digamos, lá, que usa no leite, usa
no seu trator, então, enfim, todos os seus maquinários lá, que ele tivesse uma redução para o agricultor, que desde que ele comprovasse que realmente é agricultor, no caso, né, principalmente o agricultor familiar, mas isso não estamos pedindo somente para o agricultor familiar, para toda a agricultura, que ele tivesse um subsídio no óleo diesel. E também as questões também dos serviços ambientais, né, Ademar? Que, digamos assim, que o agricultor familiar, e principalmente a nossa região aqui, se preserva muito, se cuida muito dos mananciais, das questões, e que tivesse isso pelo governo federal, que tivesse um pagamento para esse agricultor que preserva, que realmente está lá com aquele monte de mato lá que não mexe, no caso que se tivesse algo que fosse ressarcido a ele por ele prestar esse serviço ambiental. Então tudo isso a gente está levando, no caso está levando para a imprensa, no caso, né, a Ademari também está fazendo as visitas às câmaras de vereadores, aos prefeitos, que eles também conversem com os seus deputados. Essa mobilização é em nível de Estado. De Estado, exatamente. A FETAG que promoveu essa... E isso depois, no caso, né, vai ser levado para a ministra da Agricultura, também, a princípio, primeiro com a secretária da Agricultura do Estado e, posteriormente, a ministra da Agricultura, para que isso seja, digamos assim, se você disser que está tudo certo, eu acho que o pessoal lá de cima não vai Claro. Eu acho que, de repente, até é difícil para ser atendido isso que nós estamos pedindo, né, César? Mas é uma situação que tem que dizer que está ruim, né? Exato. E realmente está. Digamos assim, nessa questão do óleo diesel, né, Ademar? Tudo subiu, como disse. É o que move tudo, a agricultura, os caminhoneiros, então, enfim, todo mundo está sofrendo com essa questão. Verdade. E agora tem o Bruno Castilhos com o Boletim Esportivo. Bruno, boa noite. Muito boa noite, Marina, muito boa noite também a todos os nossos telespectadores da Lagoa TV, do Boa Noite Cidade. Vamos chegando agora com as notícias, as manchetes aí, as novidades do esporte. Vamos começando então pela dupla Grenal. O Grêmio, mais especificamente, está jogando neste exato momento na Arena do Grêmio em Porto Alegre contra o Independiente Del Valle. Jogo que está valendo a vida do Grêmio pela Libertadores. Se o Grêmio ganhar de 1-0, vai para a fase de grupos. Se o Grêmio ganhar de 2-1, vai para os pênaltis. E qualquer outra vitória por um gol de diferença da Independiente Del Valle. E na manhã desta quarta-feira, o vice-presidente do Grêmio, Duda Cruyff, esteve presente na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre e cedendo uma entrevista. Nele, ele falou algumas coisas interessantes. Por exemplo, que seria de interesse pessoal dele que o Grêmio contratasse um meia atacante, um meia armador ali, para, digamos, botar o Jean-Pierre na linha, botar um concorrente ao Jean-Pierre, que o clube ainda, o Grêmio, a instituição acredita no futebol do Jean-Pierre e quer ver o Jean-Pierre voando, por isso uma competição ali seria bem interessante pro jogador e também pro clube. Ele também falou sobre a contratação do Douglas Costa. O que ele falou? Que o Douglas Costa tem um salário astronômico na Europa, todo mundo sabe. Mas ele disse que o Grêmio não conseguiria investir muito a quantidade que o Douglas Costa está pedindo. Então ele disse que se o Douglas Costa for gremista mesmo, ia aceitar uma redução aí. Claro, o Grêmio vai fazer todo o esforço para trazer, mas num salário não tão astronômico, né? Um meio termo. Se o Douglas Costa aceitar, então será bem-vindo em Porto Alegre. E o Internacional vai jogar daqui a pouquinho, às 9h30, contra o Aimoré. Temos aqui a provável escalação do Internacional, que entrará em campo com, provavelmente, Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro ou Zé Gabriel, Victor Cuesta e Moisés. Rodrigo Dourado, Edenilson e Prachedes ou Maurício, e daí na direita Carlos Palácios, Yuri Alberto no meio e Patrick na esquerda. Agora vamos falar de Champions League. A rodada da Champions de ontem teve os jogos de PSG e Bayern de Munique e Chelsea contra Porto.
PSG e Bayern de Munique foi um jogaço. Um jogo assim de você tirar o chapéu assistindo. O Bayern de Munique venceu por 1-0 com gol do Choupo-Moting em Paris. Mas pelo critério do gol fora de casa, o PSG está classificadíssimo para as semifinais da Champions League. E vejam que curiosidade, né? Na Alemanha, o Bayern de Munique perdeu e jogou melhor. Em Paris, o Paris perdeu e jogou melhor. Coisas do futebol, né? E no outro jogo, então, diretamente da Espanha, porque em Portugal não pôde acontecer o jogo, Chelsea contra Porto. O Porto venceu por 1-0 com gol no finalzinho, uma meia bicicleta linda ali o gol. Mas mesmo assim o Porto não pôde se classificar, porque na Inglaterra o Chelsea venceu por 2-0. Então de um lado da chave temos Paris Saint-Germain classificado e do outro lado temos o Chelsea classificado. Voltamos amanhã com os outros resultados da jogada da Champions e também com mais informações do esporte para você aí de casa. Tchau! Intervalo e a seguir, sindicatos dos trabalhadores rurais promovem Semana D. Município lança a campanha Compra Fácil. As atualizações da Covid-19 e também as informações da área policial. A gente já volta. A Agrozen é uma empresa lagoense que atua no recebimento, limpeza e armazenagem de grãos, proporcionando ao produtor manter sempre seu produto disponível para a obtenção do melhor preço de venda. 24 celas de concreto, possibilitando uma grande capacidade de segregação de produtos, especialmente trigo e cevada. Além da estrutura de armazenagem em concreto, também dispõe de uma bateria de silos metálicos com alta capacidade de armazenagem. Dispomos de 3 moegas, proporcionando um rápido fluxo de recebimento. Toda a estrutura é destinada a melhor atender o produtor rural, proporcionando a comodidade de manter em estoque seu produto até o melhor momento para comercialização. Autotec, centro automotivo com os melhores serviços, mecânicos treinados, os mais modernos equipamentos para diagnóstico eletrônico de veículos nacionais importados, além de balanceamento, geometria 3D, restauração de rodas, óleos e filtros para todas as marcas e modelos. Venha conferir na Autotec. Telefone 3358-4097. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-9025. A Lagoa TV realiza para sua empresa lives, comerciais, vídeos institucionais, reportagens, transmissões de eventos e vídeos de ofertas com mídia visual completa. Tudo isso para alavancar seu negócio ou seu evento. Lagoa TV. Ótimas ideias passam por aqui. Junte-se a nós! Sindicatos dos trabalhadores rurais promovem a Semana D. Trata-se de uma semana de mobilização e pressão dos agricultores, pecuaristas e familiares dos que fazem parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de todo o estado. É a Semana D. Mobilização é liderada pela FETAG.
Teve início no dia 12 e vai até o dia 16 de abril. César Godinho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Vermelha, e Adailton da Luz Costa, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caseiros, e o coordenador da Regional Campos de Cima da Serra, foram ouvidos pela Rádio Lagoa FM. Esse corte que eles estão querendo dar em torno de 30% do orçamento para a safra 2021 e 2022. E é um corte substancial. Grande, vai dar um impacto muito grande na nossa agricultura, né? E principalmente para a agricultura familiar e agropecuária, né? Porque se você já pensou no preço que as coisas estão, se os nossos agricultores não tiver um financiamento subsidiado pelo governo e com uma taxa de juros reduzida, como é que vão produzir? E quem se produz alimento hoje para sustentar as grandes cidades é a agricultura familiar. A agricultura familiar é quem produz comida. O resto produz grão, produz soja, mas soja não é comida, né? Quem se produz comida, as agroindústrias, leite, queijaria, tudo, o resto vem da agricultura familiar. Então, acho que o governo teria que ter aumentado o valor desse teto, não diminuído. Porque como é que as pessoas vão investir com taxa de juros mais alta e com menos recurso? Então, isso foi uma surpresa grande para nós, que nós não esperava que esse governo fosse tirar um direito que o nosso agricultor já tinha, né? Isso. Então, por isso que foi criada a Semana D, que é uma semana de mobilização, de 8 a 16 de abril. A FETAG promoveu em todo o estado, que é composta por 23 regionais, onde todo mundo está trabalhando em cima disso, né? Essa Semana D, mobilizando os seus deputados, os seus senadores, que não deixe, que não aprove esse corte, né? Então ontem eu fui até a prefeitura do Capão Bonito protocolar, né? E até comentei lá em Mexi. Os candidatos a vereadores na época da campanha, né? Todo mundo postava uma postagem com um deputado pedindo voto para eles, né? Isso. Todo mundo postava uma fotozinha de um deputado federal, um deputado estadual do seu partido pedindo apoio, né? Digo, tá na hora deles voltar, porque eles têm contato, porque conseguiram voltar e pedir para os seus deputados que não aprovem, que isso vai dar um impacto muito grande, vai trazer um resultado péssimo para a nossa economia, principalmente para a economia da agricultura familiar. Então, que os deputados, que os nossos vereadores, nossos prefeitos, nossos secretários, as empresas que lidam com grão aí, se mobilize. Todo mundo tem contato de um deputado, de um senador. Todo mundo tem um partido e use as redes sociais hoje em dia, que é muito fácil hoje em dia, né? Hoje em dia tem Instagram, tem Facebook, tem Ates. Então mande uma mensagenzinha, mande uma moção cobrando e mostrando para eles que isso vai trazer um impacto enorme, sabe? Que nós precisamos de mais recurso, não é de cortar recurso, né? Verdade. Então essa semana é uma semana de conscientização aos nossos deputados e ao nosso senador, ao nosso governo estadual e federal, que se mobilize, que faça alguma coisa, que pense que o país precisa de produção, precisa de alimento, precisa que as pessoas trabalhem, que produzam, né? Que se tenha um padrão de vida, porque no momento que foi criado esse plano da agricultura familiar, onde tinha juros fixos e taxas de juro barato, a população do interior conseguiu crescer, conseguiu comprar trator, conseguiu investir, sabe? Isso deu uma alavanca muito grande para a nossa agricultura familiar, sabe? As pessoas mudaram de vida, sabe? E hoje eles estão querendo cortar esse recurso, né? E acho que não é por aí, acho que nós temos que cada vez mais batalhar, os sindicatos, a FETAG, as entidades, para que não corte e que, sim, aumente esse recurso. A administração municipal de Lagoa Vermelha está lançando a campanha Compra Fácil. Para isso, foi buscar a parceria do Sindilojas e também da CDL. As compras poderão ser feitas através de ferramentas digitais. Secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico, Lucas Mota, transmite os detalhes. Essa ideia, Ademar, é muito interessante até esse contexto para trazer para o ouvinte, para ti e também para o presidente,
nós tivemos a iniciativa de trazer alguns programas que pudessem contribuir com o empresário local. E devido às dificuldades que a pandemia trouxe para o contexto do comércio, nós queríamos criar um instrumento, uma estratégia para que pudesse atender as necessidades, não só do empresário local, mas como dos consumidores. Como que nós poderíamos aumentar essa circulação de vendas e poder contribuir para o comércio local. Então nós tivemos a ideia do marketplace. O que é um marketplace? É um espaço de vendas, isso no formato online, no formato digital, para que nós pudéssemos aí criar um shopping digital, um site ou um aplicativo que pudesse instrumentalizar todo esse processo. Mas aí nós pensamos o seguinte, Ademar, muitas iniciativas, por vezes, elas podem nascer mortas. E nós não queríamos isso. Nós queríamos que realmente atendesse à necessidade das pessoas. Por isso, nós criamos um instrumento, primeiramente, do QR Code, que é esse acesso do consumidor com o empresário, porque não adianta, Ademar, eu criar uma grande plataforma aos mesmos moldes das conhecidas, e cito aqui o AliExpress, o Mercado Livre, todas as plataformas consagradas de compra, pois nós íamos acabar esbarrando na competitividade, no preço. Então, como o presidente falou há pouco, quem não comprou na pandemia? E nós sempre pesquisamos pelo menor preço, né, Ademar? Então nós retroagimos, então nós nos reorganizamos enquanto instrumento, enquanto ferramenta, para que nós pudéssemos atender a necessidade. Qual foi a grande necessidade em relação ao fechamento do comércio, em relação ao respeito aos protocolos da bandeira preta? Foi a respeito de não poder vender, de não poder ter acesso ao consumidor, de não poder ter acesso ao cliente. Então nós, em conversa com o presidente Girardi, em conversa com o presidente Genoir, com as suas secretárias, com todas as entidades, nós então criamos este adesivo que vai ir até a vitrine. É claro que isso não é obrigado ao empreendedor, ao empresário, mas nós vamos explicar a campanha, porque eu acredito eu tenho muita convicção, Ademar, que isto é o futuro, como o presidente acabou de dizer. Nós caminhamos agora para evolução. Primeiramente, nós vamos ter o encurtamento do acesso do comerciante e do consumidor, através dessa ferramenta que nós estamos lançando hoje no Compra Fácil, e também, posteriormente, nós pensamos já em evoluir nessa campanha. Por que não termos esse espaço de marketplace? Mas nós vamos construir para atender a necessidade do comércio local. O que nós queremos, Ademar? Que o Compra Fácil seja mais uma ferramenta de facilidade, para que, imaginem, quando eu saio com a minha noiva pelas ruas da cidade e tenho interesse em algum produto, né? As mulheres, elas têm já um perfil diferenciado em relação aos homens. Isso é normal, há estudos científicos. Ela tem uma pesquisa de preço maior, ela entra na loja, pergunta para o vendedor como é que pode, vai em várias lojas. Eu, se tenho interesse em um produto, Ademar, e gosto daquele produto, eu já quero aquele produto, né? Então o homem, ele tem essa questão um pouco mais diferenciada a respeito do consumo. Então facilitaria pelo seguinte fato: quando eu passo em frente a uma vitrine e tem esse QR Code, eu já acesso. E esse acesso vai ser escolhido em relação ao comerciante, a necessidade dele. Porque eu não posso obrigá-lo a ter uma ferramenta específica. Por exemplo, Ademar, se tu tem uma loja, aqui tu vende ideias, tu vende informações, né? Tu tem aqui na tua vitrine o QR Code, tu vai escolher se eu vou ter acesso contigo ou pelo WhatsApp, ou pelas redes sociais, ou até mesmo por um catálogo de vendas que a empresa pode ter. Então eu tenho certeza que vai ser um sucesso essa campanha. Bruno Castilhos e as atualizações da Covid-19. Boa noite, Marina. Boa noite também a todos os nossos telespectadores do Boa Noite Cidade da Lagoa TV. Vamos chegando agora com o plantão Covid-19 aqui da Lagoa TV. Então hoje, dia 14 de abril, Lagoa Vermelha chegou à marca de 2.782 casos positivos para a Covid-19. Porém, 221 se mantém ativo neste momento. 200 estão em isolamento domiciliar e 21 estão internados no Hospital São Paulo. Uma pessoa também está internada no Hospital São Paulo, que é de fora do município.
totalizando 22 pessoas na ala Covid-19 aqui em Lagoa Vermelha. Nas últimas 24 horas, Lagoa Vermelha registrou 5 óbitos a mais, chegando então a 52 óbitos desde o início da pandemia por Covid-19. 28 pessoas ainda aguardam o resultado do teste do RT-PCR, 21 estão internadas e 7 estão em isolamento domiciliar. Ressaltamos também que agora idosos a partir de 62 anos já podem fazer o agendamento da sua vacina contra a Covid-19. É só ligar aí no postinho no ESF do seu bairro e agendar a sua vacina. Voltamos amanhã então com mais informações da Covid-19 aqui no Plantão da Lagoa TV. Daniel Carvalho trazendo os destaques da área da segurança pública. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marina. Boa noite a todos que acompanham a Lagoa TV. A gente vem chegando com as informações da área policial. Aqui em Lagoa Vermelha, a Brigada, realizando ações de patrulhamentos e abordagens, fiscalizaram na noite passada, já madrugada desta quarta-feira, 2 indivíduos na Avenida Afonso Pena, ambos com uma caixa de ferramentas e uma motosserra. Ao serem abordados e estarem em atitude suspeita e naquele horário, naquele local, foram indagados, os mesmos não apresentaram a procedência desses produtos. Diante dos fatos, ambos foram presos e o material apreendido e entregue na delegacia de polícia para registro. Pela nossa região, a gente fez uma busca e as últimas horas foram tranquilas. Na região norte, nordeste do estado, nos campos de cima da serra, tudo dentro da normalidade, apenas situações corriqueiras. A gente volta amanhã, quinta-feira, às 9 da manhã na rádio e a partir das 7 da noite aqui no Telejornal da Lagoa TV. Um abraço a todos e até lá. E o Boa Noite Cidade de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a parceria dos nossos apoiadores aqui do horário, os supermercados Posser, a Autotec Centro Automotivo e a Agrozen Armazenamento de Grãos. Lá no lagoatv.com.br tem a íntegra das reportagens que você viu aqui. A gente volta amanhã com mais uma edição a partir das 19 horas. Uma ótima noite para você. Até lá.